Bom dia, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa viagem aqui preparando o carro para a caminho de Bueno Brandão, Minas Gerais. Vamos lá. Chego e me deparo com o Castelo Bispo de Sá. Cheguei na hora da fome e fui nesse chalé almoçar. Olha que lugar lindo. Golzinho ficou bonito na foto aí, hein? Nesse lugar, hein? Até esse golzinho antigo ficou bonito. E aí segui em direção a Cachoeira do Félix, lá queria conhecer esse lugar. Estrada de terra com Renegade é tão fácil, molinho, quanto andar de Land Rover, né? É impressionante como esse carro anda bem nesses trajetos aí de terra, essas estradinhas vicinais aí, ele vai bem nesse terreno todo aí, asfalto, terra. Esse carro tá cada vez melhor e com motor turbo então, ficou sensacional, pessoal, muito bom mesmo. Gostei muito da viagem, de conhecer essa cidade. E aí passamos de novo lá pelo Castelinho Bispo de Sá, só para ter uma visão à distância, assim, pra vocês verem como é bonito ali. É bem bacana mesmo, viu? E a suspensão independente nas 4 rodas do Renegade ajuda bastante a andar nesse piso aí. Enfim, chegamos aos 10 mil quilômetros em poucos dias, né? Carro muito bom. Aproveitei um pouquinho mais a cidade, dei umas voltinhas por lá, passei por outras estradas de terra e com o Renegade tudo muito confortável. Saída da cidade e vamos embora. Conforme combinado, vamos em direção à Cachoeira do Félix, que fica dentro de uma propriedade particular. Você paga apenas R$10 para ir. Infelizmente, pessoal, não gravei a cachoeira para aproveitar um pouquinho o momento, mas eu acho que vocês vão observar como é o trajeto aí, uma estradinha de cascalho junto com uma terra, e um lugar magnífico. Vale a pena você ir até lá. É perto de São Paulo, acaba sendo um pouco demorado justamente porque tem muita estrada de terra. Bom, chegamos aqui na Cachoeira do Félix, já são 10 mil quilômetros com Renegade e vamos para as nossas próximas histórias aí. Vocês vão de convir comigo que essa cor do Renegade fica bonita em qualquer lugar. Depois de aproveitar esse lugar incrível, essas paisagens exuberantes, pegamos estrada rumo a São Paulo. Trajeto inteirinho de volta de aproximadamente 180 km. Viagem tranquila, porém em baixa velocidade. Tem que ir com calma e devagar, pelo menos até chegar na Fernão Dias. Esse bom companheiro de jornada aqui, já se foram 350 km rodados de Renegade pelas estradas aqui do interior de São Paulo, próximo a Socorro, Bueno Brandão. Tal. O carro veio bem, fez uma média de 8 km por litro de etanol, andando em altas velocidades. Depois eu comento um pouco mais para vocês de outras questões que caminharam junto aqui. Peguei a estradinha, a bela estradinha de volta aqui, com esse pôr do sol, com o sol nos deixando aí, e a hora mais claro, a hora mais escuro, e eu pude experimentar aí o motor 1.3 nessas estradinhas vicinais em baixa velocidade, acelerando nas curvas, e é impressionante como ele deu vida nova para um carro que já era excepcional. Então ele tem excelente disposição em baixa velocidade, tem um pouquinho ali de delay quando você está na terceira marcha ali, a uns 30, 40 km por hora e afunda o pé, você sente um pouco daquele delay da resposta do turbo, mas é impressionante como esse carro anda bem, como ele tem um bom conjunto de suspensão, como tudo amortece bem nele. O volante ficou muito melhor do que o do modelo anterior, né, antes do facelift. Esse volante do Compass deu realmente uma vida nova para o habitáculo dele. O painel digital, então, sem dúvida, né, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouquinho das configurações dele e do que a gente pode fazer nele aí, mas é incrível como esse carro ficou bom. Eu notei ali que tem uma capinha que reveste o alto-falante da frente, uma capa, tipo um aparelho dentário que vai no alto-falante ali na frente, revestindo o alto-falante de cromado, né, de dourado, assim, talvez um acetinado. Atrás também tinha isso no Renegade da geração anterior, do modelo anterior, e agora não tem mais. E aí, para minha surpresa, fui pegar meu óculos para guardar na famosa caixinha de óculos, porta-óculos ali que tinha acima no lugar do PQP do motorista, e notei que não existe mais, pessoal, acredite, não existe mais o porta-óculos, foi um downgrade importante ali, né? Então eles acabaram tirando outras coisas que eu não havia percebido. E também, pessoal, passei numa concessionária Jeep nesse dia aí, e notei que a versão Longitude 2023 não vem, essa é 22, né? Mas a 23 não vem mais com faróis de neblina. Uma parte da gravação ficou meio escura aí, ó,
mas é uma funcionalidade da própria câmera que vai tentando se adaptar às claridades do dia aí. Mas observa como esse carro tem um balanço de carroceria incrível, assim, como ele parece que você está flutuando realmente nessas lombadas aí que nós passamos, ó. Passamos por lombadas, por pedregulhos. Aí dá para perceber um pouco daquela faixa de LED que eu falei que mudou em relação à geração ao facelift anterior, né? Então olha só tem uma faixa de LED ali iluminando a frente, mesmo no farol alto, e fica um breu logo após o para-choque do carro e um breu lá na frente também. Então parece que você está usando um farol de neblina de longo alcance, não realmente um farol principal do carro, né? Então senti um downgrade aí em relação aos faróis da geração anterior, apesar de ambos serem de LED. Mas teve alguma piora aí nessa iluminação do carro. Não significativa a ponto de prejudicar a visibilidade muito na estrada, mas os outros faróis eram muito mais potentes realmente. Mas o carro, pessoal, vem surpreendendo. Ele continua com barulho lá na traseira, vocês vão observar na próxima parte do vídeo. Ele tem um barulho muito importante ali no porta-malas. Outros barulhos é um pouquinho de rangido nas portas dianteiras, assim, que não incomodou em circuito rodoviário, porém incomoda bastante em circuito urbano. Para quem conhece o Renegade sabe que as versões anteriores que eu peguei eram super silenciosas e foi uma característica muito importante que eu elogiei durante todos os testes e playlists que nós fizemos aí no passado, né? Mas observe que estradinha bonita, acompanha comigo aí e vocês vão... não pode deixar de conhecer um lugar desse, viu, pessoal? Muito perto, às vezes é mais barato ir para lá do que comer na própria capital aqui ou do que passar um dia na capital. Mas é impressionante, acompanha comigo. Seguindo aí, acho que deu para observar bastante a questão da iluminação do Renegade. A câmera estava numa posição aí que não mostra tanto a frente do carro logo depois do para-choque, mas fica realmente um breu. As luzes de neblina, quando elas estão acesas, elas ficam na mesma altura do farol de luz baixa, né? Elas começam o foco delas no mesmo campo de atuação do farol do farol baixo do carro, né? Então isso faz com que continue aquele breu, mesmo acionando os faróis de neblina, ele continua aquele breu logo depois do para-choque ali. Então fica um vazio ali, uma escuridão na frente do carro, né? Mas observe aí um pouquinho do cluster também do carro. Vou mostrar para vocês as configurações. Tem 3 telas disponíveis ali, ó. Então tem essa segunda tela que é o econômetro e tem uma terceira tela que é um pouquinho mais minimalista, vou mostrar logo mais, e a tela principal que o velocímetro, em volta do velocímetro você tem ali o contagiros digital, né? O velocímetro digital e o contagiros imitando analógico, mas é digital também. Mas é sensacional, realmente, fiquei surpreso com o Renegade. Ele continua sendo aqui o eleito como o melhor carro para uso geral, né? Para uso sob todas as condições, assim, um carro único da família que você consegue fazer muitas coisas. Lembrando que sua família não deve ser muito numerosa, justamente que o porta-malas é pequeno, mas aí tem umas outras coisas. O painel deu outra vida realmente para o carro, ele ficou bem mais bonito, mais moderno, mais tecnológico e ficou mais aconchegante também, porque sempre que eu pegava o Renegade parecia realmente o mesmo carro lá de 16, porque o painel não havia mudado nem na versão Limited, que só tinha um miolo central ali um pouco melhorado, né? Mas realmente o carro melhorou bastante. Dei umas aceleradinhas aí, lembrando que essa estrada para andar a 50, 60 nela é muito, viu, pessoal? Com a família você vai a 40, no máximo a 50, 60 você já está forçando um pouquinho demais nas curvas, que são bem fechadas realmente. Bom, eu estava falando sobre o Renegade como o único carro da família. Para mim seria o mais bacana ter um Renegade só. Não acho que vale a pena ter o Compass. Se você não acho que vale a pena ter o Compass em relação ao Renegade sob diversos aspectos, lembrando, pensando na versão longitude, tá? Justamente que o porta-mala do Compass é pouca coisa maior, tá? E eu sinto mais prazer em dirigir no Compass do que em qualquer outro... do Compass não, eu sinto mais prazer em dirigir o Renegade do que dirigir o Compass, quando ele é da mesma versão, especialmente na versão Longitude, que foi a mais testada e a que mais vende, né? É aquela questão, tem um valor agregado, ó, passei numa lombada aqui meio rápido e ele amorteceu bem, mas é aquela coisa, o Compass ele tem um valor agregado, é um carro muito bom mesmo, testei aí no canal por milhares de quilômetros. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, vocês vão observar lá que eu fiz diversos vídeos com o Compass também, mas o Renegade chama a atenção por uma característica mais esportiva de condução, um carro um pouco mais maleável, talvez ele balance um pouquinho mais do que o Compass, mesmo sendo um pouquinho, acho que não sei se ele é um pouco mais baixo que o Compass, mas é muito mais bacana, tem uma dinâmica de direção mais bacana do que o do Compass, pessoal. Eu estou mais feliz aqui dirigindo o Renegade do que o Compass realmente, não sei porquê, parece um carro mais
prático no dia a dia, especialmente porque ele tem uma carroceria mais curta, né? Tem um balanço traseiro e dianteiro muito bom, muito gostoso de dirigir realmente. É um carro sensacional. Acompanhe mais um pouquinho do teste. Então é impressionante como houve um casamento bem perfeito entre esse câmbio de 6 marchas e o motor 1.3. Na versão Trailhawk, que eu já andei, mas não testei aqui com vocês, e também na versão S, o câmbio de 9 marchas não tem um casamento tão perfeito quanto nesse caso aqui. Então você vai colocando as marchas assim, vai entrando uma atrás da outra, especialmente quando você dá um tiro. O carro vai embora realmente. Agora estamos quase chegando na cidade e vamos continuar o nosso teste. Bora lá, pessoal. Vamos adiante. Então agora eu só vou voltar a gravar já chegando na cidade e vocês vão observar que os sensores aí de condução semi-autônoma não funcionaram bem. Boa noite, meus amigos e irmãos de caminhada. Rodrigo, do nosso canal. Vou fazendo algumas alterações aí nos próximos dias significativas. Espero sinceramente que vocês gostem. Garrafas de água rolando pelo carro aqui. Bom, alterações significativas, espero realmente que vocês gostem. Estou me esforçando para tentar ofertar um material de mais qualidade. E hoje, como vocês podem observar em alguns vídeos aí, estive com o Renegade na comarca de Bueno Brandão, em Minas Gerais. Saí de São Paulo hoje mesmo e estou voltando para São Paulo hoje. Passei aqui em Franco da Rocha, deixei uma galera e estou indo para casa. Bom, vou fazer um resumão de mais algumas impressões, vamos dizer assim, do Renegade. Porque, pessoal, eu peguei o carro nos primeiros dias, achei o consumo... Eu zerava, fazia algumas médias de consumo, cada hora ele apresentava um consumo diferente. Eu achei... Ainda estava me encaixando no carro, me identificando com o carro. Falei, olha, é melhor eu rodar um pouco mais, pegar a estrada, ver o que está acontecendo com... uma identidade melhor ali com o carro, para saber qual que era a proposta dele. E o que tinha realmente mudado com o motor 1.3 turbo, senão a potência. E aí viajei bastante, rodei acho que quase 300 km hoje, peguei estrada de terra. O consumo médio na ida foi de 8 km por litro de álcool, atingi 170 km por hora. Depois peguei estrada de terra que eu tive que subir em primeira, um lugar super íngreme. Então, só para entender que foi uma grande jornada hoje, que esse consumo de etanol que eu estou passando para vocês é uma mera referência, né, sobre o que aconteceu. Não é uma coisa para ser levada como consumo real do carro médio em circuito rodoviário. Bom, me surpreendi negativamente com algumas coisas, me surpreendi positivamente com algumas coisas, e vou comentar para vocês um pouquinho de quais foram essas coisas aqui no decorrer desse trajeto até São Paulo. Bom, em primeiro lugar, me surpreendi negativamente com os faróis. Veja bem, os faróis são de LED, iluminam bem, tal, iluminam a contento, porém os faróis da versão 2021 eram melhores, eram muito melhores, tinha um campo de... Bom, e aí os faróis realmente não são tão eficientes quanto os da versão anterior, de 2021 para trás, né? Os que tinha LED, né? Os que funcionavam com LED. Não me refiro às versões com xenônio, né? Mas sim as que tinham LED. Tinha algumas versões diesel lá atrás que tinham xenônio. Mas ele ilumina a contento. Mas foi um downgrade aqui da Jeep em relação a esse farol. E o fato dele apagar também o arco de LED, né? O de... Ixi, um acidente aqui, pessoal. O fato de... Acidente não, é uma batida policial. O fato dele apagar o arco de LED para dar seta também é uma coisa que não me agrada. Assim, no outro tinha uma seta independente, não era no arco de LED que piscava como seta, então não é uma coisa que me agrada também. Bom, em relação aos faróis é isso. Faróis de neblina também iluminam muito menos do que iluminava a versão anterior. Lembrando que eu circulei por diversos quilômetros aí com as versões de entre 2019 e 2021. Tem playlists completas aí no canal sobre todos as minhas impressões e médias de consumo e características de suspensão sobre o carro. Mas em relação aos faróis foi isso. Em relação ao motor, que eu acho que principalmente é o que vocês querem saber aqui, o motor do carro é um verdadeiro canhão. Ele anda muito sob qualquer condição. Ele anda muito, existe um lag ali, talvez excessivo, em terceira marcha, quando você tenta retomar de baixa velocidade e o câmbio está na posição 3, ou
próprio câmbio na posição drive está na posição 3, né? Lembrando que esse carro marca, tem um indicador no painel ali da posição do câmbio. Então senti um pouco de lag, como tem todo turbo, mas o carro realmente é um canhão, anda muito, assim, é impressionante o que esse carro anda, né? E aí também achei ele relativamente econômico, acabei de abastecer o carro aqui, zerei todas as médias, rodei 7,8 km, quase 8 km agora, ó, e uma média de 29 km por hora, e ele tá marcando 7,6 km por litro de etanol. Agora eu tô num circuito que relativamente, não podemos dizer que isso aqui é cidade, né? Não podemos dizer que isso aqui é cidade, mas o motor realmente surpreende do carro, deu uma vida nova para o Renegade. Então ele tem aquele barulho característico dos 3 cilindros ali em baixa velocidade, lembra um pouquinho o funcionamento do diesel ali em baixas velocidades, o motor dá uma rajadinha, vamos dizer assim, especialmente quando está usando o etanol, mas motor realmente sensacional. Vocês viram? Foi um circuito ali bem puxado, andamos, por isso que a média foi baixa, como eu falei, expliquei no vídeo, mas o motor foi isso. Então tem desempenho de sobra, anda muito, ultrapassa com facilidade, né? Eu usei muitas pistas de mão dupla, né? De mão simples, né? Aquelas pistas, é mão dupla que fala, né, pessoal? Igual essa aqui, ó, exatamente igual essa aqui, tive que acelerar bastante para ultrapassar, estava com 4 a bordo no carro, ar-condicionado ligado, e ele foi a contento. Eu senti, eu nem sei se eu começo por essa parte, estava falando do farol, teve um downgrade de farol, né? Tem um outro downgrade aqui que eu descobri que não tem mais luz de neblina traseira na versão Longitude, agora só tem a luz de neblina dianteira. Uma outra coisa que eu percebi foi que não tem mais, aqui agora à noite não vai dar para mostrar, pessoal, mas tem em volta das caixas de som das portas dianteiras, ele tem um aço escovado, um material que se repetia na traseira. Agora eles suprimiram esse material da traseira para cortar custos também. Mas aí, bom, adaptado à questão do motor, tal, me adaptei, agora estou dosando o pé, entendo mais ou menos como funciona. Observe que o farol não tem um ângulo de ataque muito bom, ele tem na verdade você pode regular, tal, ele pode ficar um pouco mais alto, mas ele tem uma faixa só que ele funciona. Então fica um breu na frente, que é comum, mas fica um breu logo na frente, logo depois do para-choque do carro também. Então ele não começa iluminando logo na frente do carro. Depois eu vou mostrar para vocês que o tamanho da área que ele ilumina é bem pequena. Então aonde ele ilumina é bem forte, mas você enxerga bem, ó, como está mostrando aí, se bem que essa via é iluminada, mas é uma área forte, mas é uma área pequena. Acho que eu me fiz entender, né? Bom, aí veio o painel do carro. Essa luzinha amarela que está aparecendo do lado esquerdo indica que o sensor de frenagem automática ou alguma coisa está ofuscando a câmera que ajuda no leitor de placas e de faixas, né? E eu peguei esse carro, estava com 9.600 km, ele não estava funcionando, e falava que era a condição climática, né? Ou tá chovendo, mas não estava chovendo, ou tá batendo um sol intenso, à noite também não funcionava. E aí mandei lavarem o para-brisa do carro, onde fica o sensor ali, e não funcionou de jeito nenhum. E aí eu tô andando, já desliguei, tinha desligado no multimídia, ligado de novo, e ele sempre falava que alguma coisa estava obstruindo a câmera. E aí do nada, a câmera que lê essas coisas, né? Do nada, no meio da estrada, eu tô fazendo uma curva, eu comecei a comer faixa, o sensor voltou a funcionar depois de 500 km que eu tô rodando com o carro praticamente. Então, quase 400 quilômetros. Então eu falei, meu Deus, alguma coisa tá inconsistente nesse funcionamento. E aí depois não apareceu mais e tá aparecendo agora só, tá? Tá aparecendo agora. Então, inclusive ele tá ligado e tá marcando, todas as funções estão ligadas, mas ele tá marcando que não tá funcionando por uma questão de questão visual da câmera. Mas o painel tem essa configuração inicial aqui, tem essa outra aqui que é um econômetro, muito bacana. Quando você acelera fundo, essa cor meio âmbar, ela fica azul. E tem essa aqui mais minimalista, vamos dizer assim, que só aparece a marcha engatada e a velocidade que o carro se encontra aqui, né? Mostra também o consumo médio, na verdade, eu tô vendo ali, ó, mostra os sensores ativos, mas nada
muito além ali, deixa um pouco mais minimalista para você se sentir um pouco mais confortável com menos informações visuais ali, né? Então me adaptei bastante ao painel. Os sensores de frenagem automática e de faixa funcionam muito bem. Lógico, não são como no Volvo, que é praticamente uma direção autônoma ali, né? Resguardadas as devidas questões, mas é impressionante como eles funcionam bem, como esse sistema funciona bem, especialmente de frenagem automática, e você consegue regular a distância do carro da frente que isso aconteça, que é mais cedo, mais tarde, ou de forma média. A mesma coisa em relação à sensibilidade do sensor de faixa, você pode regular também essa questão. Mas aí vamos para talvez seja um calcanhar de Aquiles aqui, pessoal, desse vídeo de hoje. Já chegando aqui, mas uma coisa que me incomodou substancialmente é que desde quando eu peguei o carro, inclusive, talvez tenha sido esse o real motivo de eu realmente ter deixado para depois essas avaliações um pouco mais profundas, assim, porque essa unidade aqui, eu preciso da confirmação de vocês que são proprietários e estão buscando aqui informações do carro e tal, eu preciso dessa confirmação para oferecer um material de mais qualidade para quem está nos ouvindo. Essa unidade está cheia de barulhos internos, cheia de ruídos internos, então você trafega com ela aqui, ela tem barulhos nas portas dianteiras, tem um barulho absurdo no porta-malas, mas eu creio que, assim, se todos tiverem esse barulho, aí eu acho que eles voltariam para a linha de produção, para a linha de montagem, né? Tem um barulho lá na tampa do porta-malas, parece uma panela solta. Já tentei mexer tudo lá, já abri aquela caixinha do porta-malas lá atrás e nada, já vi a questão do step, não consigo achar esse barulho. Depois eu vou fazer para andar numa rua que reproduza tudo isso, né? Mas ele tá cheio daqueles grilinhos que justamente eu não gosto de jeito nenhum. Painel de porta, na caixa de som no passageiro e no porta-mala principalmente. Então tem vários grilinhos aqui dentro e no cinto de segurança do motorista. Acho que vocês vão conseguir escutar aqui também agora, nesse trajeto, né? Talvez se eu pegar uma rua mais esburacada aqui agora, eu vou ficar quieto para mostrar para vocês como é que tá acontecendo isso aí, né? Mas por que eu tô me referindo a isso? Porque o Renegade, para mim, que andei com várias unidades, né? Desde 2019, rodei mais de 40 ou 50 mil quilômetros com unidades longitude 1.8 e torque, sempre foi um sinônimo de robustez e de uma aparência de qualidade construtiva que esse aqui também transmite. Ele tem uma solidez de suspensão, uma solidez do painel. No painel não faz absolutamente nenhum barulho, é tudo material emborrachado. Fiquei em silêncio, pessoal, para mostrar para vocês um pouquinho do barulho, mas eu acho que não sei se vocês conseguiram pegar aí. Mas ele, ó, eu acho que vocês conseguiram pegar assim, né? Então, eu realmente fiquei chateado com isso. Uma coisa que me deixou chateado, falei, não é possível que o Renegade esteja agora padecendo dessa parte. Então acho que houve ali, se realmente se confirmar isso aqui, eu vou fazer uma pesquisa na internet e tal, sobre isso, se estão reclamando dessa parte, especialmente para quem teve a versão anterior, né? Não adianta também pegar quem não estava com a versão anterior, que o cara não vai entender o que eu tô falando, né? Então, especialmente para quem teve a versão anterior, então tem uns barulhos internos aí, mas não me tiraram o prazer de dirigir. Eu vou ser bem sincero com você, não me tiraram o prazer de dirigir, porque o carro é muito confortável, de suspensão, de freio, tem uma direção muito direta, o volante do Compass nele deixou ele muito melhor realmente. Isso tá caindo tudo lá atrás, pessoal, tinha umas águas no carro lá atrás. Então a direção é bem direta, é confortável, é uma direção confortável. O fato de deixar o multimídia na posição que sempre foi também favorece, apesar de você ter que tirar um pouquinho o olho do trânsito para olhar ali. Ar-condicionado gela, que vocês já estão cansados de saber. Retrovisor interno é muito deficiente, é bem pequeno, quase você não consegue enxergar nada ali. Mas os externos são como televisões, né? Sempre mostrei para vocês que eles são como televisões ali, que fazem o papel do que falta no retrovisor central. O espaço interno é o mesmo, vocês já estão cansados de saber.
espaço do porta-malas também é o mesmo. A Jeep mudou ali a forma eu queria mostrar na parte do escuro aqui o farol, pessoal. Olha só, é isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Acho que eu tô sendo claro, ó. O farol só tem um facho que ilumina, ó. É um facho que ilumina grande, mas tem um breu logo aqui na frente. Depois do capô, ó, você não enxerga embaixo do carro e tá ligado neblina, tá? Eu vou até apagar o neblina pra vocês observarem aqui, ó. Ah não, agora que eu liguei o neblina, desculpa. Ó, ele tem um vazio aqui na frente e um vazio substancial um pouco mais adiante, assim. Então, lógico, é muito confortável de farol e tal, mas quem tinha a versão anterior vai sentir um downgrade em relação a isso, né? Em relação a isso. Estou acessando aqui uma marginal para depois pegar o final da rodovia dos Bandeirantes. Vou até colocar o farol numa posição um pouco mais alta ali. E vamos... Você viu esse painel nessa posição? Essa posição do painel, ela mostra o histórico de consumo do carro a cada 20 km. Então ela mostrou aqui que os primeiros 20 km foi a minha melhor média. Ali, que foi o trecho que eu peguei de rodovia mais tranquila, né? Mas, olha só, eu queria mostrar pra vocês que só tem um facho ali no meio. Tá vendo que o Onix ali do lado esquerdo ele sumiu também na minha visão? Se a rodovia fosse mais escura, não era como o do Renegade anterior, tá? Se você tem o Renegade anterior e já usou o novo também, me ajuda a explicar essa parte aqui, né? Mas o carro agrada bastante por esse conjunto do motor aqui e câmbio, que é muito bem casado. Ele aparenta ser mais bem casado do que no Compass, não sei se pela dinâmica do carro, o carro um pouco mais curto, apesar do peso dos dois serem parecidos, mas o carro roda suave, muito confortável, realmente. Tem um sobreesterço da carroceria, às vezes em curvas, é um carro alto e tal, mas é muito confortável, é muito prazeroso realmente dirigir ele na estrada, nesse percurso aí de terra, de estrada de terra também. Bom, então seguindo aqui, uma outra questão importante, luzes de ré agora são em LED também, mas, como eu falei, não tem mais luz de neblina traseira, né? Tinha na versão anterior, agora não tem mais luz de neblina traseira. Então foram poucos downgrades assim, mas eu consegui identificar esses. O restante se mantém... aliás, teve vários upgrades, né? Que essa parte da direção semi-autônoma para ajudar na condução do carro, na segurança, é muito importante. Agora a versão Longitude já vem com 6 airbags também. Antes era um pacote específico, que era raro de encontrar, inclusive. Mas o carro tá show. E aí tem uns pecados dele, que é justamente a iluminação interna, muito fraca. Iluminaçãozinha bem fraquinha, digna de carro bem de entrada, realmente. Então, basicamente essas foram as minhas impressões. Então, para você que está chegando aí, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Dá uma olhada na playlist aí completa desse carro. Até nossas próximas histórias. Fui!